Olá pessoal, o papel da escravidão na história dos Estados Unidos vai muito além de você ter aquela divisão clássica entre norte e sul, onde o sul produzia tabaco e algodão e lá no século XIX também tinha passado a produzir açúcar. Vai muito mais além do que isso, porque um historiador e economista, Ha-Joon Chang, que é um historiador da economia, tem um livro recente que eu vou mostrar a capa daqui a pouco, onde ele mostra que os escravos eles também serviam como garantia hipotecária. Então, o que acontece? Lá nos Estados Unidos é muito comum, até hoje, você ter hipotecas, né? Famílias usam a sua moradia como garantia de empréstimos para que eles possam mandar seus filhos para as universidades, né? Para pagar essas universidades, para ter acesso a planos de saúde que também são privados dos Estados Unidos. Só que lá atrás, no século XIX, quando os Estados Unidos já tinham conquistado sua independência, né? Sua independência veio desde 1783, depois da guerra com a Inglaterra, os Estados Unidos se dedicaram a usar os escravos como garantia também para formar títulos no mercado financeiro. Então, as hipotecas eram baseadas nos escravos. Então, se você tivesse escravos, você poderia, né, utilizar isso daí no mercado financeiro, porque você poderia pegar empréstimos, né, empréstimos que eram baseados nos títulos que você tinha, né? Então, a formação, né, por exemplo, de ativos aconteceu aí com base na escravidão, né? Então, o que acontece é que esses títulos eram vendidos para a Inglaterra, para a França, para vários países da Europa. E com esse dinheiro, os Estados Unidos começam a formar seu próprio mercado financeiro e usa até parte desse dinheiro para poder montar sua própria indústria. Então, pessoal, quem é que fala disso? Quem fala disso, pessoal, é o Ha-Joon Chang, que é um historiador da economia, como eu já disse para vocês. Nesse livro aqui, Economia, Modo de Comer, um economista voraz explica o mundo. O Ha-Joon Chang, ele é famoso já por ter escrito vários livros importantes, né? O Chutando a Escada, talvez seja o mais conhecido. Maus Samaritanos também é outro livro conhecido. Também tem um outro livro chamado Economia, Modos de Utilizar. Então, você tem vários livros aí importantes dele, né? E esse daqui é o mais recente. E é interessante esse livro aqui, que no capítulo ele começa falando do quiabo, né? Pois é, porque nesse livro ele começa sempre falando de um alimento importante aí na história da humanidade, e a partir disso ele vai falando das implicações econômicas, né, daquele alimento. E aí aqui é a história dessa situação que ele revela aqui, que ele se baseia também num sociólogo, né? Ele coloca aqui que ele pegou essa visão de um sociólogo chamado Matthew Desmond, né, que escreveu no New York Times sobre isso. Ele confessa aqui que ele não sabia dessa situação. Aliás, a maioria das pessoas não sabia, né? Ele está revelando aqui. E aí, ele começa falando do quiabo. O quiabo foi levado para os Estados Unidos pelos negros, né? Que chegavam por meio da escravidão, né? Então, é um livro muito interessante. Cada capítulo ali vai de um alimento e aí vai mostrando as implicações históricas, né, daquele alimento. Então, uma forma muito interessante de explicar a economia, pessoal. Então, era isso. Tinha para falar. Depois procure esse livro, pessoal. Até mais.